Boa noite, pessoal. Eu já tinha entrado, aí parei porque o Luiz não estava conseguindo acessar o meu convidado de hoje, então estou esperando só ele entrar para a gente falar, como eu havia dito, sobre os impactos, né, da pandemia na educação, né? Vamos lá, que acho que já. E quem tiver pergunta, tiver alguma dúvida, também pode mandar. Oi, Olá, estou boa aqui. noite, tudo Boa bem? noite. Eu estava dando um olá pro pessoal que pediu para falar Tinha um pouquinho. bastante gente, eu vi. Tinha uns 40 lá pedindo um olá, porque perdemos nosso contato em aula, né? Então, É uma oportunidade, né, Luiz? sim, Karina, em primeiro lugar, agradecer esse seu convite, essa sua gentileza, nessa honra, né? Então, Karina Paiva, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, porque assim, a gente está assim, passando por um momento muito delicado, a educação está sofrendo muito, né? Eu digo assim, pelos alunos que estão aí com dificuldades ao acesso digital, porque a gente sabe que a rede pública é a que mais, na verdade, sofre. Todos sofrem, mas a intensidade acaba prevalecendo mais na rede pública por questões que às vezes tem um computador ou um celular para três, quatro crianças e jovens que moram na casa, enfim, a gente sabe de todas as dificuldades que eles enfrentam, né? Então, Luiz, como você é professor, você também é avaliador do MEC, então pode me ajudar e a gente pode falar junto sobre essa situação e também quem estiver aqui com a gente quiser fazer perguntas, acho que você está aberto também a responder, né, Luiz? Com certeza. Então, vamos começar falando como é que você vê a situação nesse momento da educação, diante dessa pandemia que a gente já está aí há 4 meses, né? Com o ensino remoto e as dificuldades são milhares, né? Bom, Karina, veja, a pandemia ela só veio a abrir um problema que já é antigo na educação. Então, isso nós temos de Exatamente. deixar claro. Então, a educação, ela, há coisa de 4.000 anos que ela vem no mesmo modelo. Então, nós tínhamos uma educação na época do campo, porque primeiro nós precisamos pensar, para que existe a educação? Porque vem essas dúvidas. Ah, mas a escola não está fazendo o papel dela. O professor deveria fazer mais. Então, vamos então à primeira coisa. Qual o papel da educação? Né? A educação foi criada há 4.000 anos com a função de preparar as crianças, os jovens, para as próximas gerações. Esse é o papel dela. E isso inclui saberes, práticas, valores. Valores. Então, esse é o papel da educação. Com o avançar da sociedade, nós chegamos à época do campo. O que você precisava de uma escola quando você estava no campo? Que é a chamada sociedade 1.0. A sociedade 1.0 precisava o quê? Saber ler e escrever. Então a escola, ela seguia as regras da sociedade. Ela ensinava a ler e escrever para preparar a pessoa para fazer anotações do que colhia, do que plantava. Então a escola sempre foi um instrumento para servir a sociedade. Isso era escola, a sociedade 1.0, escola 1.0. Só que veio a industrialização e aqui as coisas começaram a complicar. A sociedade tornou-se 2.0, não havia mais só a necessidade de saber ler e escrever, ter as 4 primeiras operações, aprender em espaço de campo. Começou tudo em série. Então, a sociedade industrializada passou a exigir o quê? O fazer e não apenas conteúdos. A prática, o treino, desenvolvimento de habilidades. Então agora as pessoas migraram do campo para as cidades. Elas têm de saber pegar ônibus, elas têm de saber fazer anotações mais complexas. Então a passagem do campo para a era industrial, ela exigiu uma transição. É o que nós estamos passando agora. E é isso que as pessoas têm de entender. Porque parece que a pandemia, nós nunca vivemos algo semelhante. Não. A passagem do campo para a era industrial foi muito triste de mudanças. E a escola continuou como, Karina? Ensinando a ler e escrever na lousa decorebas, sem desenvolver competências e habilidades. Chegamos ao século 20 e 21, com a tecnologia, a Exato, isso que eu ia mídia, falar. a mídia,
tudo interligado. Antes você levava 15 dias para mandar uma carta para o Japão, 15 dias para alguém escrever, 15 para voltar. Você sabia as notícias em 45 dias. Hoje, você sabe em tempo real, como nós estamos aqui com o mundo. É só ligar o celular e ligar uma live, né? Que a gente já passa todas as informações. Então, nós estamos numa sociedade conectada. Saímos do campo, fomos para a indústria, que exigiu o quê? Competências e habilidades, e chegamos à sociedade interconectada, prevista por Marshall McLuhan em 1960, hein? Isso aconteceria em 90. E, com isso, o que acontece? A escola continuou nas 4 operações na transmissão dos saberes do campo. Demorou para assumir esse papel de construção de competências e habilidades. E o mais grave, porque desde 1990 o mundo já estava interconectado, a mídia já estava toda preparada, nós já tínhamos robôs fazendo cirurgias dos Estados Unidos, aqui na USP, aqui em São Paulo. Mas e a educação? A educação, ela permaneceu parada. Isso é culpa dos professores? Não. Nós temos de deixar isso muito claro, que nós não estamos aqui para perseguir, mas nós temos que ver que a pandemia, ela só veio desmascarar, rasgar... E o que me chama a atenção, desculpa até te cortar, Luiz, claro. é que assim, hoje todas as escolas, assim, eu digo a privada porque a pública a gente ainda sabe que tem suas limitações. Mas a rede privada, a maioria conta com tablets. Recursos, já tem. Tem 1000 recursos e de repente se viu diante de uma situação que não... O que a gente vai fazer? Quanto tempo a gente... Exato. Então, assim, eu vejo pela escola dos meus filhos que, assim, tem aula de informática, é uma escola enorme e de repente o que aconteceu? Demorou mais de um mês para eles começarem a ter uma aula online, que é uma coisa... Se viu despreparada. Porque a gente tem vários recursos. Aí queriam fazer videoaulas. Eu falei, gente, videoaula dá muito mais trabalho para o professor. Eu, como jornalista, vendo os recursos que tem, que a gente mexe mais com isso, eu falei, é muito mais rápido, eficaz e direto se eu colocar um Zoom, que a gente monte uma sala e todo mundo fale, ele tire a dúvida. E não tem Mas é nesse ponto que eu vou chegar, olha só. Então nós levamos 1.0, 2.0, 3.0. E agora estamos na sociedade 4.0, tudo interligado, tudo junto e misturado, mas a pergunta, e a escola? A escola ainda estava no modelo tradicional. Isso não é culpa das escolas, quer públicas ou privadas, mas no modelo de formação que nós temos enquanto professores. Então esse foi um problema. E aí o que aconteceu? A pandemia veio abrir uma ferida que estava mal curada. E qual é essa ferida mal curada? Em primeiro lugar, Butler, ele diz assim, pandemias, elas trazem 4 situações. No primeiro momento, as pessoas estavam lá na sua zona de conforto. Eu pago escola particular, meu filho usa computador, a ilusão de que ele está conectado. Ele é usuário, como eu, você, nós éramos muito usuários. Só que a pandemia, ela não quer o aluno usuário e não quer o professor usuário. Esse foi o primeiro grande problema, tanto da pública quanto da privada. Todo mundo tem e-mail, todo mundo tem Face para fazer fofoca no WhatsApp. Agora você sabe transmitir uma aula, você sabe usar. Existem pelo menos 8 ferramentas só de transmissão de aula. As pessoas mal conheciam uma, agora ela foi obrigada a conhecer outra. Então, a pandemia, ela, em primeiro lugar, ela tirou as pessoas do quê? Do seu primeiro círculo, a zona de conforto. Tanto professores, quanto alunos, quanto pais. Os pais estão cobrando que a escola faça o dever deles, de educar seus filhos. A escola espera que os pais acompanhem os filhos na tarefa, só que os pais não são professores. E aí veio o quê? A segunda zona. Saímos da zona do conforto e entramos na zona do medo. Essa zona do medo é, meu Deus, vou morrer. Meu Deus, o mundo vai acabar. Meu Deus, a escola não vai existir. Meu Deus, não vou conseguir entregar. Então, esse medo faz o quê? Fez com que as pessoas começassem a querer acumular alimentos, acumular conhecimentos. Todo mundo começou a fazer curso e depois não deu conta. Se inscreveram em 10, 20 cursos e não deram conta. Foi tudo então, muito... Tentando muito ir rápido. Atrás de tudo em segundos, né? Tipo, em uma semana, segundos. 2 semanas. E aí, nós entramos na terceira zona. A zona de que, não,
espera, o mundo não vai acabar, estamos num momento de transição. E o problema que nós temos de enfrentar agora, a escola não vai voltar, Karina, a ser como ela era antes. Porque a pandemia rasgou uma ferida que vem sendo mal curada na sociedade 1, 2, 3 e 4. E te digo mais, nós vamos ter um problema maior. Porque agora, essas grandes redes, Google, né, a Microsoft, vão usar a quarta era da sociedade, que é a era da inteligência artificial. Como assim? Essas pessoas que fazem cursos online, elas vão ter agora inteligência artificial que, pelo olhar assim na câmera, ela sabe se você está com dúvida, se você está com medo. E aí eu pergunto, nós estamos preparados para a quarta era da internet? Não, porque a gente não estava nem preparado para essa, né? Assim, para a terceira, né? Então. Exatamente. E aí, o que eu vejo? Nós estamos entrando agora... a pandemia, Luiz, faça uma linguagem que o professor entenda. Então, seria como trocar em um avião com 2 turbinas do lado direito e do lado esquerdo, 4 turbinas, as 4 pifassem e nós tivéssemos que trocar as turbinas com o avião andando. Exatamente. Então, imagine, é o que está. A escola, ela está dentro de um avião, todo mundo trancado, e tem de se trocar turbinas, e detalhe, você não pode dizer para a tripulação nem para os passageiros que as turbinas estão falhando. Então, o que eu noto? A pandemia ela só veio rasgar a máscara de coisas que nós tínhamos mal resolvidas. Então, por exemplo, nas escolas particulares, Karina, eu tenho contato com algo em torno de 10 mil professores, só no meu Face eu tenho 11 mil. E eles disseram, professor, nós estamos cansados, exaustos. Por quê? Todos, né? A escola quer resultados. Só que resultados para os quais eles não tiveram treinamento na formação inicial. Não é um cursinho EAD que vai dar isso. Não, e assim, e é muito diferente, eu digo porque eu sempre acabo comparando porque eu trabalho com isso, enfim, tenho um pouco mais de intimidade, mas mesmo assim, tem determinadas situações que você fica inseguro. Aí eu fico imaginando, do nada o professor tem que ligar uma câmera, independente de estar numa sala de aula com os alunos, virtual, né? Com os alunos que ele já está acostumado, mas assim, é muito difícil ele ter esse desprendimento e falar na maior desenvoltura ali numa tela. Primeiro que assim, vai ter interação, mas tem aquele delay, né? Então a criança às vezes vai comentar e já está em outro assunto e chega para ele depois. Então é difícil. Então tem tudo isso e achar o recurso para poder, que nem eu vejo pelo meu pequeno, tem 8 anos, para segurar as crianças de 8 anos em frente a uma Você chegou tela... onde eu queria. Você chegou onde eu queria. Por quê? Sobre a mira do professor, já é difícil você manter, né, o foco, a atenção. Por quê? Aí falar, Luiz, você defende que as crianças, os menores, fiquem online? Não defendo, Karina. Por quê? Nossa, Luiz, mas então você está falando... Não, por quê? Primeiro, eles estão numa fase de desenvolvimento neural. Para você manter a concentração, então eu como sou da área de neuro, né, como alguém da área de biomedicina, alguém da área de biologia, eu vou dizer, o cérebro de uma criança está em desenvolvimento. Ele não consegue fixar o olhar dele para o professor, assim, tete a tete, por 15 minutos, ele já desvirtua, que é o hipocampo, memória de curta duração. Então, se não houver algo que chame muita atenção, se não houver desde luzes, sons, imagens, algo que mexa com a parte límbica, o emocional, no máximo esse professor vai ficar com 20 minutos. E aí, algumas instituições particulares querem que esse professor fique 3, 4 horas ali. Às vezes o período todo, né? O período todo. E isso dá um desgaste muito grande, porque o cérebro, ele procura padrões. E se ele não tiver padrões, e se aquilo for rotineiro, ele se cansa. Ele vai desvirtuar. E aí ele vai buscar o quê? Jogos. Ele vai buscar outras coisas, ele desvirtua. Então, presencialmente, o que o professor faz? Ele lança a mão de artifícios de, presta atenção, chama atenção. Mas no virtual, isso não é possível. E aí nós temos uma outra agravante. Agravante de qual? Vou falar um agravante, né? Agravante é feminina, viu, alunos? Outra agravante que é, os pais estão filmando o professor e o professor sabe, então ele fica num estado de pressão, tensão.
essa filmagem, depois o pai em seguida liga, olha, a professora, eu sei porque algumas diretoras têm me relatado, coordenadores, pais me perguntando. E aí a minha resposta qual é? Primeiro, pai, olha, porque nós temos pais também ouvindo aqui, né? Primeiro lugar, foi uma situação inesperada. Segundo, nós não estávamos treinados, preparados para essa situação. Terceiro, é algo improvisado, não é um curso EAD, não foi montado para isso. Se alguém falar, minha escola, meu curso está todo montado, não está, porque as faculdades estão revendo. Eu tenho recebido propostas de consultoria em que eles estão dizendo, Luiz, como é que alguém aprende? E o interessante que, mais uma vez, Karina, essa estrutura está vindo de cima para baixo. As faculdades estão descobrindo um filão do EAD, mandando professores embora, e aí elas estão buscando agora pesquisadores que expliquem como uma aula EAD funcionaria. E aí você nota que eles estão usando inclusive um sistema que eu não posso citar o nome, mas está sendo usado em todas, em que primeiro é lançado um desafio para chamar a atenção do aluno, que é já um adolescente, ou seja, ele tem um poder de concentração. Aí eles colocam um infográfico, mexe com outra área do cérebro, a imagem. Depois eles lançam uma situação-problema e mandam o aluno buscar a resposta, ou seja, aula invertida, metodologias ativas. Depois eles passam, Karina, sabe quanto tempo o vídeo? 5 minutos. É proibido fazer vídeos É isso que eu ia te perguntar, porque assim, tem pessoas que funcionam com o ensino à distância. Eu, assim, vou te ser sincera que eu gosto mais desse contato de estar numa sala, eu acho muito mais produtivo, e assim, acho que faz parte e faz bem pra gente de estar com mais pessoas e não só virtual. Eu acho que é assim também para as crianças. Mas tem um jeito de você conseguir, então, essa concentração. Porque, por exemplo, eu acho que eu funciono mais dentro da sala de aula, mas, de repente, com esses estímulos, você consegue me prender mais, de repente? Então, você mesma acabou de dar a resposta. Então, não se trata de abrir uma câmera e dar uma aula como fazia no presencial. É você repensar outras metodologias. Quando você está usando tecnologia, você tem de pensar como é que o cérebro aprende diante de uma câmera. E aí você tem que usar o quê? 3, 4, 5 linguagens. Ou seja, eu começo com uma figura, uma pergunta, e eu vou acionando áreas diferentes do cérebro. E o Daniel Kahneman, que é o maior estudioso nessa área, ele diz, a aula não pode passar 45 minutos. Você tem de ter 15 minutos para chamar a atenção do aluno em algo que ele faça, para a aula ser invertida. Então, por exemplo, vamos fazer um experimento com água e óleo. Então, você já ouviu falar sobre tal coisa? Desafia o cérebro. Isso cativa, mantém a motivação, a curiosidade. Aí, em seguida, você já percebeu isso e isso na sua casa? Ele vai enxergar o água e o óleo na casa dele. Então, contextualizar. Depois, você vai trazer um infográfico para você mexer com o lóbulo occipital. Ele vai ter 30% mais de aprendizado. Depois você vai trazer uma música, alguma coisa que ele ouça para mexer com o emocional, sistema límbico. E aí, isso 15 minutos já se passaram. Ele respondendo, pesquisando. 15 minutos, você abre um bate-papo entre eles virtualmente. Ensino colaborativo, metodologias ativas. Eles precisam bater papo, pesquisar, trocar entre eles. E os 15 últimos minutos é que você vai fazer o quê? Você vai trazer um texto e você só vai falar em vídeo, conteúdo 5. Essa é a aula invertida. E aí eu pergunto a você e a todos que estão aqui nos ouvindo, quem daqui fez essa aula, ou quem ouviu, ou quem pratica? Não, porque isso está sendo preparado ainda pelas grandes mentes americanas, porque, na verdade, europeias. Não quer dizer que ele vai dar aula, é o que você está dizendo, ele não precisa dar 3 horas de aula para dizer que ele está dando conteúdo com qualidade. De repente, em 45 minutos, ele consegue dar muito mais do que ele ficar lá em frente falando. Com qualidade. Ainda mais para os pequenos, principalmente, né? Eu penso principalmente. nisso. Porque não consegue. Não, então vou te dizer o que os autores como Vygotsky, há coisa de 100 anos já diziam isso. Nós somos seres emocionais. Quando houve a pandemia causou uma tristeza, um sentimento de luto. As pessoas estão nessa sensação de que estão vivendo um luto que não passa.
Então, e o cérebro precisa de tempo, ele precisa de 10 dias. Então, notem que nos 10 primeiros dias foi aquela coisa de parecer que um luto. 10 dias depois, as pessoas começam a se preparar para uma volta. Para 30 dias, elas esperavam uma volta e não houve essa volta. E Então, aí foi indo, né? O cérebro está em crise num luto que não passa e nós somos seres de rituais. E foi feita uma pesquisa pela Ana Paul em São Paulo. Ela é uma artista e ela queria saber das crianças, ela não é da educação, o que é que as crianças sentiam da pandemia. Elas diziam assim, que de tudo isso elas só sentiam falta, não era da escola, elas sentiam falta dos amigos, do conviver, dos momentos em que elas faziam pesquisas juntas. Aí eu pergunto, quem está dando aula virtual tem esse momento de interação para eles pesquisarem, trocarem? Não, a Sabrina colocou exatamente isso que eu vejo aqui em casa. Quiser adaptar o giz e a lousa por vídeo, já não estava dando certo antes, que é o que você falou. Hoje eu vejo assim, que eles estão usando, que nem você disse, tem vários artifícios dentro da sala de aula que o professor usa para chamar a atenção do aluno. Por vídeo tem que ser muito mais atrativo, porque assim, e aí tem o lance também que a criança menor tem a dificuldade de não deixar o microfone ligado. Então, de repente, tá aquele banzé, todo mundo falando, porque aí chegou no limite deles, né? Quando chega no limite da atenção, começa o burburinho que eles querem se falar pelo vídeo e ninguém mais sabe nada, a professora tenta chamar de volta e não consegue. Por isso que Daniel Kahneman diz, tudo tem a ver com criar o hábito. Se você criou o hábito, olha, os 15 primeiros minutos, lá vem o desafio, aguçar a curiosidade. 15 minutos depois é o nosso momento de interação e os 15 finais a professora vai chamar. Então veja, o cérebro para aprender ele precisa, ele depende de um padrão. 15 minutos para uma coisa, algo que eu tenho de fazer. 15 minutos que eu preciso sentir e 15 minutos que eu preciso pensar. Isso tem a ver com as 3 camadas cerebrais que nós temos. Então o que eu noto que as pessoas estudam muito bem os seus conteúdos e, como disse bem a Sabrina, querem agora transferir a lousa para a parte virtual. Isso não vai funcionar. Não está funcionando, né? Porque a mídia tem outras linguagens. Então, por exemplo, nós vemos a televisão, você é de televisão. Então, qual é a fórmula do marketing? Primeiro, o que você faz? Você vai dar uma notícia, você chama atenção. Atenção. Depois você desperta o interesse. Aí você traz o que quando eu ando muito preciso, com muita coesão e coerência, você vê que tem que ser tudo muito rápido. Sim. E como que a televisão consegue dar tanto conteúdo rápido? Por quê? Porque ela filtra. Às vezes o professor quer dar coisas em excesso e se perde no meio do caminho. Isso é uma questão de... E hoje, desculpa, Luiz, você falou isso de ser rápido. Até a TV está mudando, até o jeito de fazer jornalismo mudou. Por quê? Porque a rede social é muito mais objetivo. Então, não adianta eu colocar, às vezes, por exemplo, uma reportagem de 5 minutos que já acabou. Em 1 minuto já perdeu a atenção do telespectador. Então, assim, hoje você tem que ser muito mais objetivo, muito direto, porque as pessoas não têm... as pessoas querem tudo rápido. Essa pressa, essa correria. E as crianças estão muito mais do que a gente. Porque, primeiro, tem estímulo de videogame, a gente corre e passa essa correria para eles. Então, assim... Eu vejo exatamente, você está descrevendo a aula do meu filho pequeno, porque é exatamente assim, ele não concentra, não é porque ele é avoado, não é nada disso, é porque assim, dá um tempo e todas as mães reclamam da mesma, não é a professora, coitada, ela não tem culpa nenhuma, ela se esforça ao máximo. Só que não tem esse estímulo, e aí eles ficam exaustos. Sabe qual aula que ele mais gosta, que ele espera ansiosamente? Educação física, porque ele faz o quê? Desafio. Ele começa assim, amanhã eu quero que vocês peguem um balde, uma bola, aí no outro dia ele inventa outra, para pegar outra coisa em casa, então ele fica naquela ansiedade de que vai ter o desafio. E é a competição. O desafio, tá vendo? O cérebro gosta de que saia da rotina. Então, você primeiro precisa pôr algo para praticar, depois para ele se emocionar e, por último, o conteúdo. E isso é algo que é discutido desde, sabe quando, Karina? 1908. John Dewey dizia, fazer, sentir e, por último, pensar. E as nossas aulas ainda estão presas no pensar. Então isso não se trata só da pandemia. Daqui para frente, isso não vai ter mais como. As pessoas vão ter de aprender como o cérebro funciona, como
o cérebro funciona diante dos veículos midiáticos, como planejar a aprendizagem de uma criança com tempo menor, de um adolescente, de um adulto. Isso requer o quê? Conhecer essas novas metodologias. E outra coisa importante, não é ser como uma máquina diante aqui de uma tela, por quê? O que nos faz gostar de uma aula tem a ver com vínculos. E aqui eu respondo, por que que as crianças, os pequeninos, estão tendo mais dificuldades? Porque eles têm a necessidade do vínculo, do toque. Então eles vão ser os que mais vão sentir isso. Vygotsky diz, um estudioso da nossa área, ele diz que 80% do que nós somos depende do outro, né? Então nós precisamos dessas trocas, nós precisamos do olhar. E isso é tão forte, Karina, que olha, se eu fizer isso aqui agora, ó, duvido que você não vai querer. Sim, Isso quando se você... chama filogênese. O ato de bocejar contamina o outro. Então, se eu não conseguir contaminar o outro via vídeo quanto presencial, eu não consigo mexer com emoção. Esses são os neurônios espelhos. Então, nós precisamos de algo muito mais que conteúdos, horários, regras. Então, a primeira palavra de ordem é flexibilidade. Nós precisamos ser mais flexíveis com isso. E você acha que, assim, claro, que vai mudar alguma coisa. Eu não digo que vai mudar tudo, enfim, mas que a gente vai estar um pouco diferente depois que tudo isso passar, se Deus quiser que seja logo. Você acha que até essas crianças, esses jovens e até os adultos, né, em faculdade, eles vão voltar diferente para a sala de aula, de repente cobrando mais? Eu não sei, eu acho que vai ser tudo diferente no momento que entrar de volta na sala de aula. Ou Olha, você acha que eles vão estar com aquela, principalmente os menores, com saudade, vai acabar sendo quase que a mesma coisa, mas os mais velhos podem exigir mais? Olha, eu tenho acompanhado a educação dos países que já retornaram, né, pós-pandemia, e assim, escolas em que eu estive lá. Então, Finlândia, que eu visitei várias escolas na Finlândia, em Portugal, Espanha, Itália e no Canadá. E o que eles têm transmitido, colegas, professores, pesquisadores, é o seguinte. Num primeiro momento, eles não se preocuparam com vamos ao conteúdo, porque é o que eu tenho sentido, os pais cobrando dos professores que querem o conteúdo em dia. Segundo lugar, a escola que querem as apostilas terminadas. Exatamente, é isso aí. É a corrida para acabar a apostila, né? Isso. E uma sociedade que quer resultados. Então, veja. E aí estão esquecendo a premissa de como eu comecei a palestra. Qual o papel da escola? Formar pessoas. Então, essas pessoas estão passando por traumas. Nós estamos saindo de um trauma. Nós precisamos o quê? De um novo ritual de passagem, de nos reencontrarmos, acharmos um novo modelo. Nós teremos um novo modelo. Esse novo modelo ainda não está pronto, ele vai surgir. Mas o que tem acontecido de fenômeno nos países que eu tenho pesquisado, né? Eles têm dito o seguinte, que em primeiro lugar, eles estão trabalhando a 5 competências, lembrando que a nossa base nacional comum curricular tem 10 competências. 5 tem a ver com a parte emocional, 5 com a cognitiva e social. Eu sempre falo isso, Luiz, que eu estou dizendo como mãe, eu fico muito mais preocupada com a saúde mental dos estudantes. Saúde mental. Do que o conteúdo. Conteúdo, por mais que demore um pouco para você recuperar, acho que o meu celular acabou a bateria. Vou colocar. Não, está aqui. Ah, tá. O meu tá tudo ligado. Eu esqueci de conectar, mas agora tá tudo certo. Eu fico muito mais preocupada com isso, porque é o que você falou, a coisa deles precisarem do contato, porque eu acho que o conteúdo a gente consegue recuperar. Pode não ser muito rápido, mas dá pra gente recuperar, ainda mais quando se fala de criança. Mas o mental não, né? Pode ter grandes danos aí, né? E demora muito mais tempo, porque quaisquer traumas que você tenha, você leva de 3 meses para fazer a neuroplasticidade até 30 anos. Habilidades você treina pela prática, o cérebro sendo treinado, ele se adapta mais rápido. As crianças lá na Finlândia,
na Suécia, Noruega, Dinamarca, os países pelos quais andei, eles dizem o seguinte, que elas não estavam preocupadas com cartilha e conteúdo, elas estavam preocupadas com essa reaproximação humana. Então, se a escola fizer esse primeiro passo, ela vai cumprir o primeiro papel dela, que é ensinar as crianças a serem mais humanas, conviver, pensar no outro. E por incrível que pareça, as pessoas estão preocupadas que vão contaminar todas as crianças. Então vamos pensar cientificamente. Quem está sendo acometido pela Covid? Os adultos. As crianças têm um percentual muito baixo. Então, elas quando pegam um hábito, Karina, elas aplicam melhor que os adultos. Ah, sim. Eles são os nativos digitais, nós somos a idade da pedra, eles já são nativos digitais. Então eles têm muito mais a favor deles do que nós. Então eu não sei por que esse desespero de que as crianças não. Primeiro, elas são nativas digitais, elas têm um cérebro com uma neuroplasticidade tremenda, elas estão agora com uma carência enorme de contatos, então nunca a escola vai ser tão amada, desde que a escola saiba usar isso agora, porque eles estão com saudade da escola, saudade do professor, e aí agora é usar isso, então desenvolver as competências socioemocionais, melhorar os vínculos e deixar claros os papéis. O pai não estudou para ser professor, ponto. Professor não é empregado do pai nem do aluno, segundo ponto. Terceiro, nós somos todos aprendizes nesse processo. Então nós precisamos aqui fazer o quê? Um novo contrato. Um contrato do que pode, do que não pode. Então o que essas crianças esperam? Então eu acho que um primeiro momento é usar a arte. Vamos fazer um painel e colocar para fora tudo que vocês sentiram, passaram nesse momento? E como nós vamos fazer com isso? Então, digerir isso. Elas precisam digerir. Para que se faz terapia? Para pôr isso para fora. Elas vão precisar disso. Então, elas vão precisar de apoio profissional, vão ter de trabalhar essa parte instintiva e emocional. Agora, vamos voltar ao intelectual, ok? Esse é o papel também da escola. Mas de que maneira? De uma maneira mais coerente com a prática, com o momento. Para que eu estou aprendendo isso? O que as crianças têm me dito? Porque eu tenho contato com muitas crianças, elas dizem... Procurando na internet, eu aprendi muito mais do que o que meu professor não conseguia explicar, porque nem ele sabia para ele. Então, nós temos os dois lados da moeda. Nós temos professores excelentes, sim, professores que dão shows, professores que estavam despreparados, professores da idade da pedra, sim. Que não procuram evoluir, né, Luiz? Eu tenho aluna que eu tenho de ligar para ela porque ela não sabe usar um celular. Eu tenho alunas, professoras, que não têm e-mails. Como é que no século XXI você está lidando com isso? Então, você não tem como um aluno te respeitar a partir disso. Tirando essa parte, que são poucos, então nós somos 2 milhões de professores no país, 49 milhões de crianças matriculadas na rede básica, e essas crianças precisam ter um futuro. E como esse futuro será? Ele está traçado num documento chamado Base Nacional Comum Curricular. Uma das 10 competências lá é tecnologia. Olha que interessante. Saiu em 2017 dizendo, né? Ele precisa ter conhecimento, ele precisa ser ético, ele precisa ter autodomínio, autoconhecimento, tudo ligado à relação humana. Então nós temos 5 competências humanas que precisam ser desenvolvidas. E o que isso tem a ver com o nosso bate-papo? Porque essa pandemia desmascarou também que o brasileiro é amoroso, o brasileiro é gentil. Nós estamos vendo o contrário, que muitas pessoas estão sendo egoístas. Eu já tive Covid, não vou usar máscara, eu não estou nem aí. Então, nós precisamos... E ninguém sabe nem se pode pegar de novo, porque é tudo tão novo, a gente não... Cada dia nós temos uma nova pesquisa. Não tem nenhuma certeza dessa doença. Exato. Então, na verdade, nós temos de fazer um novo planejamento de escola no pós-pandemia. O mundo será diferente. A economia está diferente. Home office é algo que não tem mais retorno. Não tem. As faculdades já estão, na sua maioria, porque elas perceberam que elas pagavam aluguéis gigantescos, tipo um prédio gigantesco, e ela não precisa. Ela pode deixar... Mas você acha, Luiz, que você falando disso, mas você acha que também não afeta esse lance do relacionamento, da troca, do convívio? Porque assim, eu acho que faz falta, porque você, estando numa sala de aula com o professor, com os colegas de classe,
Eu não curto muito esse lance. Claro que numa necessidade dessa a gente vai fazer virtual, mas eu acho que nem que não precise ser todo dia, mas que tenham esses encontros, porque eu acho que faz bem, traz uma paz, você troca experiências, eu acho que faz bem para o ser humano, né? A neurociência responde isso para você. 80% do que nós somos depende do outro e nós precisamos de ocitocina, essa questão do abraço. Quando você abraça alguém, o seu cérebro libera ocitocina, isso torna um ambiente agradável. Então, um olá, um riso, basta que você está mal-humorado, alguém olha no seu olho e diz assim, oi, tudo bem? Você sorri. Isso é uma reação química, então nós somos seres sociais, 80%. O aprendizado é um fenômeno social. Então, para fazer aula EAD, ela precisa ser muito boa. E aí a minha resposta como profissional da área é: o EAD funciona excelente para alguém que já teve uma formação presencial, educação básica, média, faculdade, está fazendo uma segunda, uma terceira, para ele é ótimo. Agora, para uma criança, ela precisa do vínculo. Para o adolescente, ela precisa do conflito. Porque adolescente mas ele precisa, é isso que vai dar a maturidade. Então as pessoas querem evitar o conflito, querem evitar. Não, ele é necessário para as pessoas crescerem. Para a evolução, né? E aí o outro ponto que você comentou, e como fica, o que eu tenho notado também, e aqui algumas pessoas perguntando, a questão é a avaliação. Vejam que as pessoas não conseguiram nem desenvolver o que ensinar, mal temos o como, o uso da ferramenta, então o que ensinar? A pergunta é essa, o que ensinar hoje? Nós temos um contexto de pandemia, o que ensinar? O contexto é a realidade. Como ensinar? Com outras metodologias, não transpor o giz para o vídeo. Então, o que ensinar? Está acontecendo, né? Eu acho que são essas 4 perguntas que o pós-pandemia deve responder. O que ensinar? O contexto, a realidade. Como ensinar? Com novas metodologias. E aí vem a pergunta, e se como ensinar tem a ver como planejar. Eu tenho de planejar uma aula que nunca foi pensada antes, com 4 aulas, com 5 horas. Eu tenho que pensar uma aula com 45 minutos, dividida em 3 momentos, que é o que o cérebro é capaz de aprender hoje. Então, algumas prefeituras aqui no litoral, São Vicente fez isso, em que às vezes o professor grava uma aula para a semana e deixa atividades. Exatamente. Então é melhor a qualidade, a quantidade. Então você acha que funciona, tipo, uma videoaula ao invés de ser ao vivo? Por exemplo, o professor grava com conteúdo assim que prenda o aluno, porque é o que você falou, não adianta ficar 5 horas falando e às vezes ali ao vivo e não absorve nada, que nem a gente, muitas mães da classe do menor pergunta assim, o que eles estão absorvendo? Porque aí se você pergunta, tipo, depois da aula, às vezes não sabe nem o que aconteceu na aula. Exato. E aí você fica naquela luta para fazer a tarefa, porque ele já não sabe, e é o que você disse. Eu aprendi de um jeito, ele está aprendendo de outro. Aí fica aquele conflito que eu não consigo ensinar, não é que eu não sei, é que a maneira que eu aprendi já vou dar um nó na cabeça dele. E ele é uma outra geração. E aí fica aquela confusão, porque aí ele ficou 2 horas na aula online, só que o que ele absorveu? Nada. Então, é diferente do mais velho, que ele tem 13 anos, então ele está conseguindo absorver, e eles estão usando, Luiz, que eu acho que já é uma coisa que estão um pouco mais preparados pela idade, eles estão fazendo muito podcast, fazem eles explicando, o professor fala e usa muito a pandemia como tema para várias disciplinas, que eu acho que isso é fundamental. Porque a interdisciplinaridade, isso. Isso. E aí eles estão conseguindo. E como são aulas, né? Ele não fica 5 horas com o mesmo professor, então essa dinâmica de troca de professor acho que também ajuda, né? Que cada um vem de um jeito, enfim. E esse negócio, o que ele amou foi esse lance, tu vê só, a gente fala, podcast e tal. Ele achou o máximo e ele sai falando no maior domínio do assunto, porque é uma coisa que atraiu e eles estão o tempo inteiro falando disso, só que levando para a disciplina que é do momento, que pediu. Então é muito interessante que tem como usar a tecnologia a favor e ajuda demais, né? Então veja que a sua fala, ela reforça o que eu disse, ó. O que ensinar, o contexto, a realidade do momento.
como ensinar com novas metodologias, situações, problemas. Eles, e a BNCC fala isso, o aluno não deve ser usuário. Usuário somos eu, você. Nós usamos internet, usamos... Eles não, eles são capazes de produzir aplicativos. Então, o como precisa ser repensado. Depois, o principal, como planejar uma aula nesse momento diferente. E aí chegamos ao quarto e último pilar dessa brincadeira, que é como avaliar. Porque daí me fizeram essa pergunta e fizeram aqui dizendo, é para reprovar? Não é para reprovar? Aprova todo mundo? O que você sugere? Bom, eu vou dizer o que a Europa decidiu fazer, o que os Estados Unidos, o Canadá, então assim, são países ricos, né, com outra realidade, mas que nós podemos repensar para chegarmos no nosso modelo. Eles escolheram a ideia de ciclo. O que é isso? Então, esse ano só acaba com o ano que vem, mas ele não anula o ano que vem. Então, eu estava no primeiro esse ano e no segundo. Então, o primeiro e segundo viram um ciclo só. E aí, quando chegarmos em 2021, aquilo que o professor vai fazer uma avaliação no retorno, vamos ver o que você sabe e o que ficou faltando. E aí ele vai dar conta das habilidades. Então, isso é importante, ter uma lista, um checklist, né? Um checklist. Então, é um planejamento, que na verdade que já deveria estar sendo pensado. Exato. Porque se o retorno aqui no estado de São Paulo, a previsão, né? Porque tudo depende dos números, que ocorre em setembro. Aí tem muitos pais, que nem eu falo, se tiver ainda nesse estado, a gente não se sente segura. Eu sei que você falou que as crianças são menos afetadas, mas assim, para eles irem, para a gente trabalhar, enfim, o que vai acontecer? O adulto vai junto. Vai junto ou vai deixar com os avós. E aí são os de maior risco. Então fica aquela situação, não é que você não queira que ele vá para o convívio, porque você sabe que a gravidade na criança não tem gravidade, né? Pelo que a gente vê aí, os números da doença. Só que ele vai ter o convívio com os adultos e com idosos. E aí você fica naquela sinuca, enfim. Tem todo esse estresse que vai acontecer e também o fato que eu fico me perguntando se vai ser eficaz e o quanto que vai estressar o professor e até mesmo o aluno, que é um lance de você ir por partes, né? Então, hoje vai uma turma, amanhã outra. Como é que... Se já tá essa confusão, agora eu fico imaginando como é que vai ser a escola para uma nova realidade, que vai ter que dividir em grupos a mesma classe. Aí vai colocar um celular para transmitir ao vivo para quem ficou em casa acompanhar, mas vai ter um microfone. Como é que vai ser essa transmissão da aula? Então, o Canadá, ele é referência nisso porque eles possuem províncias que ficam sob total gelo, em que o aluno fica em casa meses mesmo. Então, eles têm esse know-how, essa experiência. E o que eles fazem, né? Então, nessa divisão por turma, lá eles dividiram a sala em 4 turmas. Então, na verdade, não são 2, 4. Então, 40 alunos, 10 vão segunda, 10 vão terça, 4. Mas só que o que acontece, o planejamento, durante a semana, existe um tema que será trabalhado a semana inteira. E aí, cada 10 alunos traz a sua colaboração. Então, é um projeto colaborativo. Isso requer o quê? Repensar quais serão esses temas, como nós vamos dividir 5 dias em 5 turmas, porque nós temos mais alunos no Brasil, em 5 turmas. O que cada turma, então, essa turma que vai ficar em casa hoje, a outra, cada uma vai trabalhar. Então, por exemplo, uma vai pesquisar vídeos, outra vai pesquisar em livros, um outro dia é um seminário, o outro é apresentação. Então, não será repetição, porque muitos professores estão pensando isso. Eu dividi a classe em 2, quem não veio hoje, amanhã eu repito tudo. Exatamente. Todo mundo. Mas isso não tem coerência. Mas você acha que o Brasil está preparado para isso, Luiz? Não, nós não estamos. Não está preparado para esse esquema. E nós temos outro problema, que nós temos de cumprir uma carga horária de 800 horas mínimas, 200 dias. Então, ele não vai poder ter assim... tem o problema da rede pública. Porque como é que esses alunos vão conseguir ter esse acesso na hora que o professor vai estar online? Não, é difícil, né? E você disse bem, porque nós falamos até aqui de escolas equipadas com livros, com pais que têm o ensino médio ou superior de escola particular. Agora vamos para a realidade da escola pública.
ela precisa do acolhimento, ela precisa de adaptação da escola, dos espaços, ela precisa rever a sua rotina, rever o seu planejamento, orientar esses pais, porque tem pais que são muito arredios, precisa de repensar tempos e espaços, e aí, no âmbito federal, estadual e municipal, repensar como nós vamos fazer com os alunos serão reprovados? Não. Então, a sugestão que os cientistas têm dado é transforme 2020 a 2021 em ciclo. E aí, quando voltarmos, seja setembro ou o ano que vem, porque você vai ficar setembro, outubro, novembro para readaptar isso, acolhimento. Aí, dezembro, janeiro, nós vamos fazer uma avaliação do que ele sabe, do que falta. E a partir dessa avaliação do que ele sabe, do que ele falta, nós vamos encerrar um ciclo. Olha, dentro desse ciclo... prova, na verdade, é para reforçar o que foi, que deixou um pouco a desejar. Exato. Então, você não, ele estava no primeiro, ele vai para o segundo ano. Só que nesse segundo ano, no ano que vem, 2021, o que ele precisa reforçar? O que ele precisa resgatar? Aí sim faz coerência você não ter a reprovação. Agora, se acontecer como nós já tivemos em 1981, nós tivemos uma greve que durou 79 dias dos professores da rede pública. E quando voltaram foi simplesmente o quê? A prova por decreto. E os alunos tiveram de repor aula aos sábados. Então foi tudo muito corrido. Então foi um ano perdido, tanto que os anos 80 ele é chamado de década perdida da educação. E nós precisamos tomar um cuidado porque nós já estamos muito atrasados na ala mundial. A pandemia veio rasgar as nossas feridas e veio afundar o que já estava mal consolidado. Nós temos prefeituras, sim, que estão com trabalhos excelentes. Então eu citei, a Prefeitura de São Vicente montou um blog. Os professores estão gravando aulas, os coordenadores. E o que eu noto, Karina, assim, esses professores estão trabalhando como nunca. Todos estão me dizendo, então o que nós vamos pensar? Nós estamos pensando no aluno e a saúde do nosso professor. Porque você falou o lado mental do aluno e a saúde mental dos nossos professores. Eles estão esgotados, porque eles estão... Porque, por exemplo, para fazer uma palestra, amanhã eu vou dar uma palestra para a Bahia. Uma palestra de 1h30, eu preciso preparar 3, porque eu tenho de pensar todos os recursos, porque uma coisa é eu estar num palco com 1000 pessoas, sim, eu dou um show. Agora, como é que eu dou um show se a pessoa só está vendo o meu rosto? Aí eu tenho de buscar vídeo... Não gesticula, não... Exato. Então, não é tão simples assim. Então, o que nós percebemos, a tecnologia, ela tem o seu lado bom de oferecer recursos, linguagens, mas ela tem a limitação do vínculo, do impacto que às vezes ela não consegue. Exatamente. Então nós precisamos repensar muitas coisas. Então, na verdade, a educação já está passando por uma transformação e vai seguir assim, porque realmente a gente não sabe se vai conseguir voltar ainda esse ano para a sala de aula, né? Então, realmente, eu acho que assim, muitas escolas já deram férias, outras estão de férias nesse momento, né? E é o que você falou, eles estão trocando o pneu andando, né? Então, assim, eles estão buscando alternativas, que nem os meus começaram com aula tipo slides, mandando slides nas primeiras semanas, até aí isso que me deixou indignada. Eu falei, caramba, uma escola tão grande, com tecnologia, não consegue dar uma aula ao vivo, não é possível. Enfim, depois conseguiu dar, mas ainda deixando a desejar. Aí, aos poucos, é o que você falou, tá andando e eles estão tentando buscar, mas não é culpa do professor. É a culpa da estrutura toda, da educação em si, né, que já é muito... E aí, só vem à minha cabeça as crianças que são da rede pública. Por mais esforço que o professor tenha, que a gente sabe que a grande maioria tem, não depende só dele, né, Luiz? Depende de recursos que essa família tem, da disponibilidade dessa família ir buscar a apostila na escola, porque a gente sabe que às vezes não tem nem dinheiro para condução, e às vezes a escola não fica próxima, a mãe trabalha numa cidade, leva a criança para estudar nessa cidade. Então, assim, é um todo assim, muito complicado, e eu fico imaginando esse retorno da escola com o professor esgotado e tendo que encontrar as crianças cheias de energia, querendo voltar, e ao mesmo tempo vai ser uma nova adaptação, né? Porque a gente não sabe como que eles vão retornar, assim,
para a sala de aula, porque a ansiedade de ver os amigos, de ver o professor, eu acho que vão ser dias intensos para esse professor conseguir segurar essa classe. Tem tudo isso também, né, Luiz? Então, um comentário a esse respeito. Aqui no nosso grupo, que as pessoas nos assistindo, nós temos alguém lá de uma cidade bem da Chapada Diamantina, na Bahia. E lá, por exemplo, eles não têm, às vezes a cidade toda não pega sinal. E aí você faz o quê? Exatamente. E aí você dá apostila. Muito bem. Então, pela desigualdade social, você vê que alguns pais não sabem ler. Se o pai não sabe ler, a mãe não sabe ler, ele vai ensinar o quê? Ah, mas isso não é o Brasil. Nós temos 43% de pessoas semi-analfabetas. Então, Isso é o o pai só Brasil, pode... né? Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, eu não posso, nesse momento, transferir também toda a responsabilidade para o pai. Olha, o material está aí, a apostila está aí. Algumas pessoas não nasceram autodidatas, nós precisamos do outro, e nós temos uma cultura qual é? O brasileiro não tem a cultura do aprender a aprender. A pandemia está provocando isso agora. Eu preciso buscar. Ele tem a pergunta, não tem o professor, eu preciso buscar. Só que aí ele encontra o quê? No mundo da tecnologia hoje, para cada pergunta que você faça, Karina, nós temos 30 milhões de respostas. Qual delas é a certa? É verdade. Então, as crianças, nós estamos na sociedade não da falta de informação, mas do excesso. Então, me pergunto, o professor é necessário? Muito. O professor ele é importante para ele apontar o caminho. Ele não será mais o dador de aula. Ele não será... E Pode aquilo, falar. desculpa, a Carol tá falando que ela chorou junto com o aluno, que a mãe é analfabeta e não consegue acompanhar as aulas. É muito triste, porque assim, É ele fato. deve estar querendo aprender, a mãe querendo ensinar, mas é o que eu te falei. Eu estudei, eu tenho faculdade, mas assim, eu tenho a dificuldade porque eu aprendi de uma forma. E muitas vezes a gente tenta ensinar, só que a criança, mãe, mas não é assim, a professora falou que não é. Então a gente tem que recorrer à professora para ver o caminho melhor para não deixar uma bagunça na cabeça dele. Então, quer dizer, e eu estudei. Agora imagina quem não sabe ler, quem não tem E estudo aí, para ensinar. eu aumento o problema. E aí chega uma professora que não foi preparada, porque é uma coisa nova para todos nós, fica desesperador, como a Carol está dizendo. Então, a Exatamente. escola, o Estado, ele se preocupou em dar apostila, agora vão dar um chip para o aluno ter acesso. Não é só pôr a tecnologia ou dar uma apostila, mas preparar a família. Por que eu vou te dizer isso? Na Itália, eu estive na região lá norte da Itália, visitando 30 escolas. E aí, o que eu notei? No projeto político-pedagógico e na região, os pais, todo dia é liberado um pai do seu trabalho para ajudar o professor na escola. Então, onde eu quero chegar? A escola lá não anda sozinha. Sempre, todo dia, você tem um pai presente com um professor. Então, lá existe, de fato, relação escola, família, sociedade. Agora, aqui no Brasil, o pai só vai à escola quando ele é chamado para uma reunião. E nessa reunião só vão os pais dos melhores alunos. Temos esse outro problema. Então, a escola precisa urgentemente, em primeiro lugar, ter a família presente de alguma maneira, dar estrutura, olha, treinar mesmo, olha, essa apostila, você vai cobrar isso, orientar. Ô, Luiz, que é difícil o acesso. Você chegar, por exemplo, na diretora, te barram, e assim, fica aquela coisa que você tá de fora. Então, aí fica complicado. Eu digo isso que na escola dos meus filhos, como é grande, para você chegar na diretora, você tem que mandar e-mail, ela marca, por exemplo, você tá com um problema hoje, não adianta marcar daqui. Marca o horário. Eu tenho que resolver hoje, não é daqui 15 dias. É uma coisa, se eu tô chamando é porque é uma coisa urgente. Aí não, é daqui 15 dias. E aí eu sinto que a gente não tem essa relação que eu posso chegar e ter ela como uma aliada nesse sentido. Às vezes é um problema que a criança está enfrentando e eu preciso que ela me ajude. Não, aí você espera 15 dias. Não tem como esperar 15 dias, né? Então eu sinto que as escolas não têm isso, entendeu? Muita escola não te traz para dentro dela. Então veja que a nossa live está conduzindo o quê? A repensar qual o papel real da escola, o que ensinar, como planejar, como ensinar com o uso da tecnologia, quais tecnologias funcionaram ou não, precisamos fazer um balanço, avaliar.
O que também eu tenho visto em outras escolas no Brasil, né? Eu acompanho escolas que eu dou consultoria pelo país inteiro, eles estão repensando em mudar a avaliação. Alguns alunos têm gostado de fazer uma parte da avaliação online, mesmo os alunos das escolas públicas, Sim. porque eles podem pesquisar na hora ali já com o computador, então aprender, né? Pesquisar ali na hora. E a outra parte presencial, e nessa parte presencial, fazer o que Portugal faz muito bem. Por que que lá a educação, Portugal agora tornou-se o exemplo, depois da Finlândia, Portugal agora é a referência em educação na Europa. E o que que eles têm de interessante? Eles, ao invés do professor dar nota, eles entregam uma lista o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar e o que eu espero de você. Ao final do bimestre, o aluno diz, você deu isso desse jeito e eu aprendi ou não aprendi. É o aluno que diz, não é com nota o que ele memorizou, mas sim o que ele se tornou capaz. Acho que absorve mais, né? Exato. Então isso é chamado de rubrica. Então eles estão querendo deixar uma parte rubrica em que o aluno tem a sua autoavaliação, o professor tem a avaliação, então estão citando aí que é um modelo da Escola da Ponte, isso bem lembrado, Jacira Gomes, a nossa enfermeira. Então, Escola da Ponte, Régio, são modelos que já estão consolidados, já funcionam. O Brasil segue tanto modismo, mas por que não põe em prática algumas coisas que funcionam? Mas na educação não, né? Tudo demora. Veja, nós estamos há 4.000 anos tentando renovar a educação. Então, tudo é muito rápido. Você vê que o jornal mudou, a televisão mudou, tudo foi muito rápido. As respostas foram rápidas. Então, houve um lado bom, sim, da pandemia, que foi as respostas foram rápidas, independente dos problemas políticos que tivemos. Então, os prefeitos agiram rápido, os secretários agiram. Nós estamos vendo. Existem pessoas bem intencionadas, escolas com muito boa vontade. Mas o que está denunciado é que nós já estávamos com um problema que só foi desmascarado. Exatamente. Que tem a ver com planejamento, tem a ver com metodologias, com formação continuada, com melhorar a relação família-escola, com ter outras dinâmicas para ensino-aprendizagem para essa criançada e não para o meu tempo. Porque todo mundo vem dizer, mas no meu tempo, mas só que essas crianças não estão... Está totalmente diferente. As crianças hoje, é o que eu falo, já quase que nascem sabendo as coisas, a usar celulares, porque é a era digital, não tem jeito. Então, assim, elas estão muito mais atentas, muito mais, assim, tem que ser tudo muito rápido. Não adianta, é o que você falou, ficar muito tempo em aula que elas não conseguem concentrar. E eles já vêm percebendo isso. Os professores, as escolas já estão percebendo que tem que ter diversos recursos, porque hoje ela não consegue ficar 50 minutos falando só. E aí alguns me perguntaram, Luiz, e quando nós temos, porque estamos falando aqui das neurotípicas. A gente tem 1 minuto e meio, que ele fica avisando que ele corta. Que é uma hora que a gente tem de live, uma pena. É uma pena. Mas então, a gente marca de novo, ó. Eu quero te agradecer esse público maravilhoso, mas assim, encerrar falando e das crianças para a inclusão, que é outro problema e que nós precisaríamos ter uma live só falando disso. Então vamos marcar essa live só para falar sobre a inclusão, que eu acho que a inclusão, porque nós estamos falando aqui dos neurotípicos e aprofundarmos a inclusão dentro da escola pública, que esse é o grande problema. Então, a você, muito obrigado pela oportunidade, a todos, muito obrigado. E aí, o que eu posso dizer? Se você pegar em neurociência, a aprendizagem, a parte que mais tem nervos, mãos e lábios. Então, nós deveríamos gesticular mais, falar e usar isso, importância. A arte fala por todas as disciplinas, então, professor, gesticule, use massinha, use dobradura, corte. Por quê? Aqui estão 300 milhões de neurônios interconectados. As mãos em movimentos, a boca falando, aprende muito mais do que alguém só olhando e ouvindo. Luiz, muito obrigada, eu amei. Muito obrigado, eu amei. Muito esclarecedor, muito didático para falar. Eu quero agradecer todo mundo que participou, foi muita gente, não dá para falar de todos.
E a gente vai marcar essa live, porque eu ia falar sobre isso, mas a gente foi se envolvendo aqui em outras coisas, então a gente faz uma especial só com isso. Eu te convido, a gente marca, tá bom? Muito obrigada, até breve. Obrigada e boa noite para todo mundo. Boa Beijo, noite para tchau. todos.